Gravando. Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e com Arthur Silva em mais um programa na nossa cobertura especial do Pernambucano Bet Nacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o clássico das multidões. Inclusive, já fica aqui o convite para você conferir outro programa especial que já está disponível aqui no nosso canal sobre a história desse duelo centenário que coloca aí dos grandes clubes do cenário nacional, né, frente a frente, e a gente esmiuçou, né, com algumas lembranças, com algumas recordações, passagens como as maiores goleadas. O maestro deu, como sempre, uma aula aí sobre a história desse clássico, o clássico das multidões, e aqui nesse programa a gente vai focar um pouquinho mais no presente, né? Vamos olhar para o que está acontecendo, principalmente na temporada atual, né, que coloca nessa sexta rodada, frente a frente, um líder, Santa Cruz, tá, com 10 pontos, diante do Sport, tá, que é o quarto colocado, tem 9 pontos, o jogo que vai rolar no estádio do Arruda a partir das 16h30. E a gente percebe aí, né, que o Santa chega para esse clássico das multidões como mandante depois da seguinte campanha. Estreou empatando com o Decisão em 1-1 em casa, depois vence Petrolina e Afogados por 2-0, tem a derrota, né, que está atravessada aí ainda na garganta de boa parte dos torcedores do Santa Cruz no clássico com o Náutico, 2-1, e a vitória sobre o Retrô, né, com um golaço, né, de Israel, um gol desses que provavelmente a gente vai ver algumas vezes ainda, né? E além disso, nessa temporada 2025, o Santa foi eliminado, tá, na fase pré-Copa do Nordeste, ao ser derrotado em casa por 2-1 para o 13. E o Sport, que meio que largou dos boxes em relação ao estadual, optando por utilizar a base nas 3 primeiras partidas, que cumpriu a sua missão com louvor, né? Empatou 3 partidas aí em 1-1, né? Com Afogados, Decisão e Retrô, e depois já com alguns jogadores do elenco principal, o Sport alcança 2 vitórias, uma mais apertada no Lacerdão contra o Central, e uma goleada com o Jaguar, diante do Jaguar, na Ilha do Retiro. Além disso, na Copa do Nordeste, o Sport estreou com vitória, uma vitória também apertada, fora de casa, 2-1 sobre o Ferroviário. Mas, Artuzito, apesar de a pontuação, né, desse momento mostrar algum equilíbrio aí entre as equipes, e apesar de o Santa chegar para esse clássico na liderança, né, e ser o mandante desse jogo, você já nos confessou, né, agora há pouco nos bastidores, para você talvez seja o momento de maior disparidade, né, entre as duas equipes. Talvez nunca tenha havido um abismo tão grande separando Santa Cruz e Sport. Então, queria, antes de mais nada, que a gente trouxesse esse debate que você acabou provocando ali nos nossos bastidores, já para compartilhar com a nossa audiência, meu irmão. Esse aqui é o clássico de maior disparidade da história dos clássicos das multidões? Fala Celso, Fred, Cássio, todo mundo que está aí na audiência. Esse debate, né, eu acho que ele é um ponto de partida muito interessante sobre esse clássico e rende uma boa discussão. Até trouxe nos bastidores, né, e já rolou ali uma pequena discussão entre a gente. E eu vejo dessa forma porque é um momento em que você vê um Santa Cruz numa Série D. Talvez a maior concorrência para a gente pensar em qual o momento de maior disparidade seja o único outro ano em que a gente viu Santa Cruz na Série D e o Sport na Série A. Isso aconteceu em 2009. Então,
2009 a gente tinha ali o Santa na Série D, jogando pela primeira vez a Série D, o Sport na Série A, naquele ano que ele vai para a Libertadores, né, que ele disputa a Libertadores, e agora a gente tem esse cenário de 2025, o Santa na Série D e o Sport voltando à Série A. Talvez seja até mais fácil pensar de que em 2009 o Sport não apenas estava na Série A, estava jogando na Libertadores, né, então a disparidade seria maior. Só que para mim um ponto decisivo nessa análise é que os valores que a Série A movimenta hoje em dia são valores muito maiores do que naquela época. Então a gente até falou ali no debate da Copa do Nordeste, eu me lembro bem quando a gente analisa a questão ali do grande favoritismo das 5 equipes do Nordeste, que estão na Série A, né? A gente falava que talvez seja um favoritismo tão grande ali, porque hoje a diferença da Série A para a Série B já é muito grande. Imagine da Série A para a Série D, E a gente sabe? tá Então, falando nem em relação. Para deixar bem claro, né? Que quando a gente fala das cifras da Série A, a gente não tá falando nem de fazer uma atualização, né, dos preços de 2009 para cá, né? Porque realmente houve um crescimento muito acelerado do tamanho das negociações envolvendo os principais jogadores, os principais clubes do Brasil na atualidade, né? Com a chegada de patrocinadores com maior lastro mesmo, né? Com esse retrato de agora com a LFU e com a Libra, com o Record chegando como um grande player também, né, dentro do negócio futebol brasileiro. Eu acho que eu tendo, inclusive, a concordar com você por conta disso, porque eu realmente hoje fico muito assombrado quando eu vejo as cifras, né, que envolvem aí, principalmente os times que vão disputar a elite do futebol brasileiro. só para ter uma ideia, Celso, naquele ano de 2009, aí no levantamento que Cássio bem faz de compras milionárias, o Sport não teve nenhuma compra milionária naquele ano. Uhum. E para esse elenco do esporte, o esporte tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete compras milionárias nesse elenco, não todas feitas esse ano. Mas dentro desse elenco do esporte tem 7 jogadores que foram compras milionárias. Só para mostrar a diferença do montante, né, que a gente vê sendo distribuído no futebol e não parou. Né? O esporte deve seguir fazendo outras contratações. Então, para mim, essa disparidade está representada nisso. O Santa Cruz ele não é, em termos de investimento, o pior Santa Cruz. Eu até conversando mais cedo com alguns amigos torcedores do Santa, eles falaram que para eles a disparidade em 2018, por exemplo, era maior. Em 2018 o Santa estava na Série C, mas era um Santa que tinha acabado de cair da Série B para a Série C e tinha tido uma queda assim financeiramente trágica, né? Adiantando todas as cotas do ano seguinte. O Santa jogou naquele ano pernambucano, salvo engano, sem ganhar nada, porque já tinha adiantado. Copa do Nordeste, salvo engano, também já tinha adiantado. Então, assim, foi um começo de ano de um Santa com um elenco bem enxuto, realmente. Mas eu acho que pesa o tamanho do investimento que o esporte está fazendo esse ano. Por outro lado, para ser um pouco de advogado do diabo, assim, qual seria o argumento para essa disparidade não ser a maior? Para mim é o fato de que é um esporte que, como eu até falei, né, que deve vir mais contratações, é um esporte que ainda está em construção. Não é um esporte com elenco firmado. Né? Vocês até falam muito bem em todos os programas aqui da necessidade, por exemplo, que o esporte tem de volantes, que ainda não contratou, sabe? Então, ainda é um esporte com lacunas no elenco, um esporte que não está 100% formado. O Fred sempre fala da questão de que começo de temporada as diferenças elas são menores. Isso. Provavelmente, se esse clássico tivesse acontecendo já no meio da Série A, por exemplo, vamos supor que por algum motivo tivesse, sei lá, a Copa do Nordeste, que vai durar mais tempo, Santa e Sport fosse se enfrentar, a disparidade seria bem maior do que agora. Mas, na dividida, eu ainda diria que é um momento de disparidade muito grande, o que não quer dizer que o jogo está resolvido. O que quer dizer que o esporte é um grande favorito, mas futebol a gente sabe que se resolve nas 4 linhas e podem acontecer surpresas. Né? Mestre, queria também a sua visão sobre o tamanho, tá, do abismo que separa Santa e Sport nesse momento. Celso, eu vejo um pouco diferente sobre o momento da maior disparidade. Não é nada determinante, não, tá? Eu estou pensando, a gente está avaliando aqui, de repente poderia até ponderar depois, concordar com o Arthur, mas nesse momento eu ainda acho que 2009 é a disparidade técnica maior, porque Arthur trouxe vários elementos que eu concordo com vários elementos, mas eu vou usar esses elementos na leitura que eu fiz. Na questão das compras milionárias, o levantamento que eu faço ele é em valores nominais.
Tipo, comprar por R$1 milhão hoje é muito mais fácil que comprar por R$1 milhão em 2009. E o próprio mercado era diferente, né? A figura, eu estava até lendo algo sobre esse dia, a figura dos clubes de barriga de aluguel, isso meio que está acabando, porque não está vendo mais isso, não. Todo mundo agora tá, ó, tu quer o jogador, compra. Ou é empréstimo com gatilho de compra automático. Não é simplesmente, ó, bota o jogador aí 8 meses e a gente devolve. Isso está acontecendo para clubes realmente em níveis mais abaixo, em termos de divisão. O time que está na primeira ou na segunda, ele está sendo menos barriga de aluguel. Ele está sendo, justamente pelo dinheiro estar circulando, está dizendo, ó, meu irmão, quer o jogador, vai ter que comprar. Então, acho que o mercado mudou um pouco dessa forma. E sobre a questão técnica, e aí foi um ponto que, Arthur, eu concordo com tudo que ele falou, mas a conclusão da gente é que é diferente. O potencial de 2025 talvez seja maior, mas não será para sábado. Essa é a questão. Talvez essa temporada ela tenha um potencial realmente de ser a maior disparidade técnica de Sport Santa, mas talvez se eles se enfrentassem em agosto, em setembro, não em 1º de fevereiro. Porque, por exemplo, assim, o Sport está indo para um clássico sem ter volante. O volante do Sport vai ser um menino de 16 anos da base. Então, eu não posso achar que a maior disparidade na história se o Sport não tem volante no elenco. Porque a gente está avaliando, não é só o clube, é isso que cada um pode avaliar de qualquer forma. Eu estou avaliando os clubes, eu estou avaliando o time, estou avaliando o momento. Nesse caso, eu estou avaliando o confronto. Em 2009, que curiosamente o primeiro turno foi, eu acho que foi no Arruda também, foi 1-1 o jogo. O Santa empatou na última bola, salvo engano, com gol de Adilson, lateral esquerdo. Acho que o Sport abriu o placar com o Ciro, acho que o Santa faz um gol na reta final. Mais de acho que 46 mil pessoas no Arruda naquele dia. Não tinha limitação de capacidade, enfim, bloqueado por bombeiro, nada do tipo. Mas naquele momento, o time do Sport estava preparado. Até porque a Libertadores era logo. A Libertadores, a estreia, era 18 de fevereiro, o jogo contra o Colo-Colo. Então, assim, quando o Sport vai. Aquele Sport Santa, aquele Sport que pegou aquele Santa Cruz em 2009, primeiro era o Santa que tinha caído da 3ª para a 4ª. O Santa tinha acabado de ser rebaixado, ou seja. Nesse é muito pior, estava sem divisão, e agora, mas querendo ou não, está recomeçando, está na divisão abaixo, mas tem a SAF que vai entrar, a folha de R$800 mil, é a maior folha da 4ª divisão, mesmo sem SAF, possivelmente a maior da 4ª divisão, e ali era o Santa realmente desmantelado. Assim, era o Santa pós Edson Nogueira, estava entrando na FBC para tentar reabrir o Arru, assim, era tudo tudo muito complicado, enquanto o time do Sport era extremamente montado. O time que o Sport jogou contra o Santa é basicamente o time da Libertadores. Assim, a Libertadores do Sport começou em fevereiro. Então, aquele time estava preparado já para aquele momento. E esse do Sport não está. Não tem volante, por exemplo. A gente está gravando isso. No dia que a gente estava fazendo essa gravação, o Sport estava anunciando um atacante de 15 milhões. Eu nem acho que foi uma grande contratação, mas é um atacante de 15 milhões que não vai poder jogar. Ou que estava perto de contratar um volante francês, que já jogou no Milan, talvez, sei lá se esse cara vem. Também não vai jogar. Então, a disparidade, eu concordo que ela tende a realmente ser, ao longo dessa temporada, algo que a gente nunca viu. Em algum momento vai estar lá o Sport na primeira divisão, independentemente de para cá o que cada um fará no Campeonato Nacional. Mas, em algum momento dessa temporada, talvez o Sport vai estar com um elenco que, comparado ao do Santa, é algo que nunca se viu. Mas, para esse confronto, a disparidade é, obviamente, enorme, mas só para não confundir, o que a gente está discutindo aqui é ser a maior da história, tá? Não é se existe disparidade, pelo amor de Deus. A disparidade é enorme. O que está dizendo é a maior da história? Eu não acho que é a maior da história para este jogo. Talvez não tenha garantia que vai ter outro clássico das multidões nesse campeonato. Não tem retorno, só se eles se enfrentarem no mata-mata. Ou nas quartas, seria um jogo único, ou na semifinal e final, que aí seria ir de volta nos 2 jogos. Se houver um segundo jogo no Pernambuco, não tem Copa do Nordeste nem Copa do Brasil, então jogos oficiais seria esse cenário que eu falei. Se acontecer, talvez a gente possa discutir isso de novo, porque talvez para lá o Sport já tenha um time que hoje ele não tem. Talvez já tenha os volantes encaixados, talvez já tenha esse atacante milionário jogando. Então, a disparidade técnica num possível novo confronto tende a ser muito maior, mas para esse jogo, justamente por essas lacunas de formação do Sport ainda, faz com que, em termos históricos, eu não enxergo como a maior da história. Eu enxergo como uma enorme disparidade. Mas a de 2009, o Sport, quando foi para o jogo, estava pronto. Fred, então, para a gente fechar aqui, tá, essa primeira parte do nosso programa,
queria também a sua visão, qual o tamanho da diferença aí que separa os rivais para esse clássico das multidões de sábado. Celso, é uma pergunta que, como já deu para perceber nas respostas de Arthur e de Cássio nas suas intervenções, é uma pergunta muito difícil, porque eu me peguei aqui concordando com Arthur e depois concordando com Cássio. Eu fui convencido pelos dois. Tá? Eu concordei com o Cássio também, Fred. Final. Então, eu concordei com o Cássio também. Então, acho que está todo mundo concordando, talvez concluindo diferente. Eu não sei se por Cássio ter a palavra final pode ter influenciado mais, mas quando a pergunta veio para o programa, eu comecei mais pendente a dizer que sim, tá? Porque por mais que o Sport não seja um time pronto, o Sport tem uma continuidade considerável do ano passado. Agora, é uma continuidade de uma equipe de Série B, de um terceiro colocado de Série B. Enquanto o Santa, ainda que tenha algumas raízes de um time que parou de jogar em março, o Santa, ele recomeça nessa temporada. Você tem alguns jogadores, você tem o treinador, e vive uma temporada meio de altos e baixos até aqui. A história da SAF deu uma turbinada de confiança e emocional que me parece ter sido sentida pelo time dentro de campo. Positivamente sentida. O Santa, que a gente viu contra o Retrô? Perder pro 13. Não, perder pro tá. 13. E o Santa que a gente viu largar no estadual contra o Decisão, tinha um abatimento ali que parecia transformar em alvo fácil. Uhum. E até dava um risco, pintava um risco de ter problemas de novo para garantia de posições estratégicas, de vagas importantes. Eu lembro que Arthur pontuou algo e eu concordei muito com ele. Quando a gente viu o Santa ser eliminado ano passado, na primeira rodada da pré-Copa do Nordeste para o Altos, a gente viu um esboço de time já desenhado, já construído por Itamar. E esse ano, nas duas primeiras partidas, a gente não viu nada disso. Mas, não sei se pela continuidade pura e simples, pela questão da SAF que deu uma revigorada emocional, o Santa hoje ele já tem esse desenvolvimento, essa cara de time. E o Santa conseguiu competir bem contra o Náutico e perde aquele jogo para o Náutico em uma jogada que já foi reconhecida oficialmente até pela comissão de arbitragem como um erro grave da arbitragem. E vence o Retrô, que é um jogo ali meio de iguais atualmente, né? O Retrô é Série C, o Santa é E Série D, mas tem investimento. Jogos com características diferentes, assim, quase inversas, né? Porque a derrota para o Náutico deixou no torcedor uma sensação de que o time estava evoluindo, né? Vinha ali de 2 vitórias e conseguiu ali fazer um bom jogo, uma boa apresentação com o Náutico. Já contra o Retrô, a sensação é de que os 3 pontos foram mais importantes ali do que a própria performance, que já foi uma performance que deixou um pouco mais de dúvidas aí no torcedor de maneira geral, sabe, Fred? Isso, Celso, eu concordo com essa visão, mas na verdade o que eu estava construindo aqui é que o time já compete. Minha conclusão que eu ia chegar era que o Santa já compete. E o simples fato de competir, nesse momento da temporada, para mim já minimiza muito essa questão de ser uma disparidade histórica. Porque o Santa já tem alguns mecanismos de sobrevivência básica.
de se Já precisar resolveu defender. um principal... Itamar já conhece o time. Exato. Já corrigiu alguns dos principais Então, assim, problemas, né, Fred? Então hoje o Santa já compete. E o simples fato de, nesse momento da temporada, você conseguir competir, você já identificar problemas, já ter soluções até testadas, né? Porque o Santa vem de um clássico e vem de um jogo De maior nível técnico, semi-clássico em ali com o tese. Retrô. É um desafio maior e até de uma tensão maior. A torcida do Santa vai meio que mobilizada para esse jogo, tá? Celebrou demais até pelo roteiro. O Santa é um time que compete. E o Sport é um time de 3 rodadas. Tá? O Sport só tem 3 jogos com esse time de Pepa, né? São 6 partidas do Santa com seu elenco principal e 3 do Sport. E nesses 3 jogos, Celso, a gente viu oscilações muito grandes dentro das partidas. A gente viu um Sport lento, modorrento contra a Ferroviária e Central nos primeiros tempos daquelas partidas, demorou a querer jogo, demorou a se encontrar e viu no jogo contra o Jaguar 35 minutos avassaladores. Esses 35 minutos avassaladores talvez sejam fundamentais para essa pauta, para a visão de Arthur, porque a sensação que se tem é que se o Sport entrar em campo e conseguir imprimir aquele volume, o Santa não resiste. Porque é um nível de futebol de qualidade técnica muito diferente. Mas ano passado já tinha uma diferença considerável e a gente, em 3 jogos, passou longe de ver essa disparidade Um abismo, né? sendo materializada. E aí, se eu voltar a minha fita emocional de perspectiva para 2009, que é o outro que a gente está debatendo aqui, era quase que uma certeza de resultado em 2009. Então, Celso, por isso que eu falo, como o Cássio apresentou a visão dele por último, acabou me influenciando um pouquinho para eu dizer que não é a maior disparidade técnica da história nesse momento. Mas o ponto que Arthur traz de abismo financeiro estrutural, isso aí hoje ele é o maior que a gente já viu. O Santa nunca esteve tão distante do Sport em relação a potencial financeiro, estrutura, né, capacidade de composição e de gestão de um elenco, organização básica, tá? Eles nunca tiveram tão diferentes quanto hoje, né? Assim, os números que o Sport pratica não fazem parte da realidade de Santa Cruz e não farão por muitos anos com ou sem SAF, tá? Com ou sem SAF. Muito Celso, bem. deixa eu só fazer um comentário Por rápido para favor, finalizar. claro. Só queria dizer, numa frase simples, que assim, no final eu fui convencido por Cássio, tá? Eu acho que a análise que ele fez é perfeita, porque ele soma um pouco ali da minha análise também, né? Que em potencial é a maior disparidade, mas olhando para sábado, não é por causa disso. Até por um argumento que eu mesmo trouxe. É um esporte que ainda está em Em construção e que ainda construção. tem suas lacunas. Então, se a Por isso gente que eu olha falei, para o eu jogo peguei de alguns elementos que sábado, você disse, mas eu concluí de forma diferente. Exatamente. Eu concordo com o que foi dito, mas concluí diferente. E, como acho que ficou um ponto pacífico aqui, a questão financeira realmente, até que a SAF entre da forma como o torcedor do Santa Cruz sonha, derramando dinheiro, talvez não seja dessa forma, mas se for assim, até que isso aconteça, tá de uma forma brutal, porque até para o esporte está sendo surpreendente, para quem acompanha o esporte, para o torcedor do esporte está sendo surpreendente o volume financeiro que o próprio esporte está demonstrando. Não está sendo algo que nem o torcedor do esporte tem muita consciência em relação a isso. Perfeito. exato. Agora a gente vai para o próximo bloco aqui dessa análise, onde a gente vai começar a ver peça por peça, tá? Como cada um chega para esse confronto. Aqui a gente já começa a ver, eu traria como primeira pauta aqui, o fato de o Santa ter resolvido, aparentemente, um problema crônico e precoce, né? Porque até aqui, nesse comecinho de temporada, o Santa já utilizou 3 goleiros, né? E aparentemente só agora, com o Rock Kennedy, que inclusive
foi escolhido por você aí, né, naquele programa que a gente participou junto como o destaque aí, o grande destaque do jogo, né, pelas intervenções que fez, aquelas defesas nos chutes mais de fora da área, no primeiro, no segundo tempo, mas fundamentalmente aquela sequência ali, onde ele faz defesa de puro reflexo, grande performance mesmo ali. Acho que aparentemente o Santa resolveu esse problema no gol, né, Arthuzito? Exatamente, Celso. O Santa é até surpreendente, né? Na quarta partida do ano, o Santa já estava com o terceiro goleiro atuando. E por mais que isso tenha acontecido por questões médicas, porque tanto o David quanto o Moisés foram para o DM, né? Tanto que depois eles nem voltaram a ser relacionados, mas se fosse por questão técnica, não surpreenderia também, porque não foram jogadores que passaram confiança. Então, se a gente tivesse dito que o Santa estava utilizando o terceiro goleiro na quarta rodada por uma opção técnica, ninguém acharia um grande absurdo pelo que se tinha visto dentro de campo, o que mostra a instabilidade, né? Numa posição que já foi instável para o Santa no ano passado, né? E esse ano começou mais uma vez instável, mas Rock Kennedy deu essa estabilidade. A gente vê até pelas notas aqui, né? Rock Kennedy teve uma atuação contra o Afogados muito pouco exigida, por Evoluiu. isso que ficou ali no razoável, mas contra o Náutico mesmo, ele já teve intervenções interessantes, e contra o Retrô, uma excelente atuação, foi o nome do jogo. Aquela defesa que ele faz ali depois do Santa abrir o placar, os dois lances são fantásticos. É gol, né? E, Não é defesa, é gol. exatamente. E pesa muito para Arthur, dar deixa eu só contar confiança, só né? uma coisa rapidinho sobre aquilo ali, já que eu não participei daquele tela. Claro. Quando o público do Arruda fica na casa dos 20 mil torcedores, eu consigo ouvir a reação do estádio do Arruda aqui na minha casa. E, obviamente, isso é ruim, porque se eu estou vendo na televisão, tem um delay, ainda mais das transmissões hoje em dia que são na internet, no caso do Gold. Na hora que o Retrô estava batendo escanteio, eu escutei o gol do Santa Cruz, o barulho do gol do Santa Cruz. O Retrô ia bater o escanteio ainda. Ou seja, a bola vai atravessar, vai lá para Vini Moura, vai recuar para Israel, ele vai bater de longe. Veja o tempo, o tanto que andou, para você ter ideia mais ou menos como é o delay. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o barulho da defesa de Rock Kennedy foi o mesmo barulho. Não é defesa, é gol. Como a bola estava também, como a bola estava no ataque do Retrô também estava, eu digo, pô, vai ser outro contra-ataque. Aí quando eu fui vendo o lance, eu disse, não, pô, não vai ser nada, isso vai ser, defendeu. Aí eu disse, não. Aí foi quando eu entendi, mas aí eu entendi porque a transmissão abafa um pouco a torcida, que o Santa não ia atacar, não ia repor a bola, que tinha sido aquele lance, foi o mesmo barulho de um grito de gol, pô, e deu para ouvir daqui. Quando a gente gravou, Cássio, teve alguns torcedores que estavam no estádio que trouxeram esse relato, que foi comemorado realmente, de fato, como um segundo gol do Santa. Porque foi fantástica a defesa. Arthur, eu assistindo o jogo, eu fiquei me questionando se aquele momento havia sido o momento de maior performance técnica do Campeonato Pernambucano até então. Eu fiquei com essa sensação de que aquela sequência de defesas dele, pô, ninguém tinha demonstrado numa jogada, num gol, num drible, nada. Olha que teve um golaço de Israel aí, técnica, né? Nesse jogo. Isso, já tinha tido, né? O golaço de Israel. Mas a atuação do Sport de Paciência, os dois gols que Paciência faz, já recolocam até uma dúvida aí entre aquela defesa e, sobretudo, ali a forma com que Paciência domina e sai na cara do gol, no segundo gol. Para mim, são os dois expoentes técnicos assim, de uma jogada no campeonato. A jogada mais bonita do campeonato, para mim, até o momento que ela aconteceu, tinha sido a sequência de defesa de Rock Kennedy. Porque, assim, a gente já vê muito... A gente não é tão raro bate-rebate, goleiro fazer 2, 3 defesas. Mas algumas vezes as bolas batem no goleiro. Foram 2 defesas. Se ele não faz os movimentos de defesa, a bola entrava. A segunda bola ele faz o movimento de defesa. Tá? Não é ele se joga e a bola bate nele. A intervenção dele foi uma intervenção para evitar o gol. Tá? Então foi um grande momento. E assim, eu não sei se ele é o melhor tecnicamente, tá, Arthur? Eu não sei se havia perspectiva
de que ele fosse o titular nesse momento, para esse clássico, quando a gente volta ali 6 jogos na temporada, mas não tem dúvida que agora é ele. Não tem a menor dúvida, a ordem dos fatores. A gente tá vendo na tela, tá, a avaliação de cada jogador Na partida. nas 6 partidas que o Santa disputou. Nesse primeiro quadro são os goleiros e os zagueiros, tá? Porque a gente vai ter os outros quadros. Então, assim, as avaliações deixam muito claro que ele vem de uma partida estável para uma boa partida e para ser o melhor em campo numa vitória importantíssima. Tá? Então, para mim, essa questão ela se resolveu, pelo menos até que ele prove o contrário negativamente. Né? A vaga é dele e não sei, Arthur, se existe qualquer brecha para se discutir isso. Não, com certeza não existe. Assim, Rock Kennedy ele até chegou a ser o titular do Santa Cruz nos 2 primeiros. Teve um amistoso e depois um jogo treino, né, que o Santa fez na pré-temporada. Rock Kennedy era o titular, inclusive chamou a atenção porque na primeira partida contra o 13 ele nem estava no banco. Então você pensa, pô, como é que o cara na pré-temporada é titular e depois não aparece nem no banco? A torcida até cobrou Itamar com relação a isso. Mas era até o natural ele ser o terceiro na fila. Até por ser um cara novo, né? Eu acredito, eu posso estar me equivocando aqui, mas eu acredito que o jogo contra o Afogados foi a estreia dele como profissional. Não tinha jogado ainda profissionalmente. Ele saiu do Santa, deu uma rodada, mas não conseguiu jogar. No próprio Maguari, eu acho que ele era reserva de chapa, enfim. Então, chama atenção, querendo ou não, ele está com o posto de titular, mas depois das partidas que ele fez, não tenho dúvidas que ele é hoje o titular do gol do Santa Cruz. Não quer dizer que o Santa pensa assim, que resolveu a posição e, por exemplo, não está olhando para o mercado, até pensou na Série D, deve estar, mas hoje ele é um goleiro do elenco que o Santa Cruz tem, o goleiro titular. E só para finalizar, vai para esse clássico sem nenhuma preocupação, né? O torcedor do Santa não vai, meu Deus, Rock Kennedy no gol, vai seguro, né? Eu acho que ele conseguiu conquistar isso em 3 partidas aí como profissional. Exatamente. E eu trago só para finalizar essa análise de goleiros um comentário que a gente trouxe no próprio programa, que foi a importância da confiança, né? Ainda mais para um jogador desse perfil, porque não é um goleiro experiente, com grande rodagem, é um cara novo, fazendo suas primeiras partidas como profissional, fazendo um clássico, depois um jogo contra o Retrô, que é um jogo de nível técnico mais alto, né? Um dos jogos mais difíceis do campeonato, e indo bem, e sendo protagonista. Então dá confiança para ele seguir nessa toada numa posição que a gente sabe que é tão importante, a confiança. Muito bem. Agora a gente vai olhar as opções de Tamachule para a zaga e a gente vê que está muito claro que não tem... Michel Bennett já foi, né? Agora a gente tem William Alves, que levantou aí muitas dúvidas quando de sua chegada, se ainda era momento, tal. Acaba que virou um líder importante do elenco, como era de se esperar, e tem tido alguma regularidade ali nas suas apresentações. E Matheus Vinícius vem se apresentando como um esteio aí, né, dessa zaga, Arthur. Exato, Celso. Dá para se dizer que os dois são gratas surpresas, em proporções diferentes. William, uma surpresa porque a expectativa era muito baixa. Perfeito, então, sarrafo, o meu sarrafo mesmo era de que o William Alves seria um cara, assim, para colocar muito em risco. E os primeiros minutos horrorosos, tá? E os primeiros minutos horrorosos. Contra o Decisão ele foi muito mal, realmente, no começo. Muito mal nos primeiros minutos. Contra o 13 nem tanto. Eu achei que contra o 13 ele nem começou tão mal, mas contra o Decisão sim, realmente, de fato, começou bem mal. Mas mesmo eu, que sou um crítico, não teria trazido o William Alves. Eu acho que é um problema do elenco do Santa Cruz o William Alves ser hoje titular. Continua sendo um problema do elenco. Mas eu preciso ser justo e que, para mim, ele está entregando mais do que era esperado. Ele está sendo um zagueiro ok. Ou um ok para menos ali, sabe? Poderia ser um nível melhor, mas não está comprometendo tanto. A gente vê até pelas avaliações aqui. Tem 2 avaliações negativas, mas as outras avaliações regulares. Então, não é o zagueiro que a gente queria, mas está sendo relativamente ok. Muito melhor do que Michel, por exemplo, que tem 2 avaliações da pior possível. E realmente Michel, para mim, era, até aquele momento ali contra o Decisão, o pior jogador do Santa na temporada. Esse rapaz vai pro Arruda sábado? Espero que não. Espero que ele erre o caminho. Porque não tem a menor condição. É muito fraco. Por essa avaliação fraco, assim. Aí, eu queria encontrar esse rapaz dentro de campo, viu? Pelo que você... Deixa quieto.
E E Matheus Matheus Vinícius, Vinícius? que é uma grata surpresa também, como eu falei, porque foi um cara que entrou e deu uma segurança maior à defesa. Velocidade, né? O próprio William Alves cresceu um pouco de rendimento com o Matheus Vinícius, né? Até por ser um zagueiro com mais vitalidade, que tem mais velocidade, para compensar um pouco as deficiências de William, né? E é um cara que na pré-temporada, no amistoso contra o CSA, ele havia jogado como lateral esquerdo e tinha sido o pior do Santa. Então passou uma impressão muito ruim ali para a torcida, naquele amistoso que foi até transmitido, né? E começou a temporada no banco, talvez até porque não tinha ido bem na pré-temporada, mas desde que entrou, ganhou a posição. E eu destaco aqui que até mesmo contra o Náutico, que ele teve a avaliação aqui do Laranjinha, né, que é o jogou mal, ele tem um jogou mal porque ele comete aquela falha que ele desliga no lance e a falha do gol do Náutico ali, o primeiro gol com o Samuel. Mas se você consegue tirar isso da análise, ele fez uma partida boa tirando esse Uhum. lance. É porque é um lance capital, né? Não dá pra gente desconsiderar na análise, por isso que a nota foi negativa. Mas, tirando isso, ele foi bem. Ele, por exemplo, anulou Samuel Otsania, do Náutico. É porque nesse lance ele dormiu, o Samuel ficou lá na frente e ele não conseguiu se recuperar. Mas nas outras jogadas você não vê Samuel conseguir fazer alguma jogada em cima dele. Então é um zagueiro realmente que vem bem, vem se destacando. Obviamente vai vir um desafio maior agora, né? Mas é realmente um cara que deu mais segurança para a zaga do Santa, bem melhor do que Michel, que, diferente da vontade de Fred, espero que ele não entre em campo no sábado. Ô, Vamos Arthur, e acho que é então. uma coisa importante. Eu acho que tem uma coisa importante, Arthur, pro torcedor do Santa. Já encarar nesse pré-jogo, mas dependendo do que acontecer em campo, levar isso pro pós-jogo também, que talvez, eventualmente, uma atuação negativa dos zagueiros sob intensa pressão, talvez precise ser relevada, tá? Talvez. Eu não tenho aqui bola de cristal para ver o roteiro do jogo, tá? Mas não é isso que o Santa. Não é para enfrentar esse nível que o Santa está sendo preparado na temporada, tá? Então, se acontecer de enfrentar o Sport num dia muito inspirado, ofensivo, né? Se a gente tiver aquelas trocas rápidas, jogadores saindo um contra um. Então, assim, eu acho que o torcedor do Santa tem que saber ponderar um pouco, tá? E não transformar esse jogo numa régua para condenar, por exemplo, um Matheus que, como você falou, falha no jogo contra o Náutico, mas vem entregando o suficiente é, é, nos jogos regulares, digamos assim, né, da temporada. Então, às vezes, é preciso ter calma e saber discernir, entendendo os níveis, né, que o jogador está sendo, dos níveis de pressão, inclusive técnica, que o jogador está sendo submetido. Muito bem. Vamos agora com os laterais à disposição de Itamachule. Aqui a gente vai trazer, inclusive, já um jogador polivalente e muito importante, né? Decisivo na vitória contra o Retrô, acertar aquele petardo ali do meio da rua, com todo o espaço do mundo, é importante se destacar. Mas temos aí Totti, Israel Rodrigues e Vinícius Silva. Destaco aqui a performance de Totti, né? Rendendo abaixo do que se esperava, diferentemente de William Alves. Quando chegou, se imaginava que ele pudesse ser não só uma liderança pela experiência, mas também por nível técnico, por capacidade técnica, mas está passando longe, né, dessa expectativa, Arthur. Totti é, para mim, a maior decepção, né, dessa temporada do Santa Cruz até aqui. Como você bem disse, Totti era a esperança do torcedor e de todo mundo, até do clube mesmo, que Totti, só para lembrar, o Santa Cruz já tinha dois laterais direitos, tinha tentado o Totti, não tinha conseguido fechar, e depois a renegociação voltou, e mesmo assim, já tendo dois, veio o Totti, depois o Santa conseguiu Yuri Ferraz, o outro lateral direito, o Santa Cruz conseguiu emprestar para o futebol paulista, e Totti veio, mas assim, mostra como o Totti realmente era uma prioridade do Santa, né? Mesmo quando em tese tinha montado o setor, teve a oportunidade e trouxe ele, mas não desempenhou ainda em campo essa expectativa, né? Totti bem mal, oscilando bastante ali negativamente. Nessa última partida, para mim, foi bem abaixo, né?
Talvez a gente pese aqui nessas avaliações de Totti a expectativa, mas eu acho que é justo diante até do investimento, da importância que ele tem no elenco. Realmente Totti chama a atenção negativamente. E talvez Totti não tenha perdido ainda a posição por dois motivos. O primeiro, por ser Totti, um jogador de confiança de Itamar, um jogador experiente. E o segundo, porque Israel, que é um cara que até tem feito boas aparições, vem sendo bastante utilizado, mas em outras posições. Ele É, entrou pouco como lateral direito. Então, Israel está quebrando tanto galho em outras posições que talvez por isso que ele não tenha entrado ainda de fato na lateral direita. E aí, até respondendo a pergunta, né, ali, tem vaga em algum setor para Israel? E para mim, sim, tá? Como eu disse, Israel é um tem cara que vaga vem entrando demais, bem. né? A bronca é É, essa. é capaz de ele poder escolher aonde. Porque Quando Israel, tem vaga demais é ruim, velho. até para dar um contexto, né? Ele tem a avaliação laranja ali do clássico contra o Náutico, porque ele perdeu 2 gols que não poderia ter perdido. Duas boas Uhum. chances. Mas se você analisa a participação tática dele, não foi uma partida ruim de Israel. Ele participou bem do jogo, ele entregou o que se esperava, ele fez o Santa Cruz funcionar bem por aquele lado. Então, não é que foi um jogador assim, eita, jogou mal ali, não vou mais ser considerado. Então, é porque realmente caiu a bola 2 vezes no pé dele, ele é de fato lateral direito, por mais que no último jogo tenha acertado uma enorme finalização, né? Mas nos jogos, nas chances que teve contra o Náutico, que era até mais simples, ele não conseguiu entregar. Então, ele é um cara que vem pedindo passagem, Tava perto e eu demais, né? acredito. Exato, ele só sabe fazer gol de longe. Tava muito fácil, ele não sabe fazer gol assim, não. Mas eu acredito que ele vai ter vaga nesse time titular. Até porque o Santa tem o desfalque de Matheus Melo. A gente vai até falar depois ali de possível escalação, vai entrar na parte aqui dos meias e dos atacantes, onde a gente vai ver essa questão. Mas assim, o Santa tem como se fosse assim 2 vagas em aberto no time titular, quando a gente olha de forma geral. É a vaga de Matheus Melo suspenso, e é a vaga que no clássico jogou o Israel e no jogo contra o Retrô jogou o Esquilo, que é uma vaga que não está muito definida, tanto que mudou bastante recentemente. E eu acredito que Israel vai pegar uma dessas 2 vagas, tá? É uma perspectiva minha aí. Só Chance queria destacar, diga lá, Chance de Totti perder a posição, não ainda. não, eu não vejo chance disso acontecer para o clássico, porque é um jogo grande, assim, querendo ou não, um jogador Pede o experiente, jogador mais experiente, né? exato. E como eu falei, o reserva dele deve ser utilizado em outra posição, seja de volante, seja talvez um meia ou algo assim, um terceiro homem de meio campo, seja como ponta. Então, se você coloca Israel da lateral direita, você perde a possibilidade de usar ele em alguma dessas outras posições. Por isso que eu não vejo Totti saindo da equipe titular nesse próximo jogo. Capaz dele dobrar de lateral, fazer uma dobra de lateral ali pela ponta, mas a gente analisa isso mais para frente. Eu queria só Mas eu destacar, acho que Celso, esse, Rodrigues, esse é tá? é o desenho mesmo. Sim, Eu queria só destacar Rodrigues, que é um jogador que eu acho até que faltou a nota dele aqui contra o 13, Fred, que foi o amarelinho, depois a gente completa. Mas contra o 13 foi o único jogo que ele não foi titular, porque o Santa começou a temporada, só tinha Rodrigues de lateral esquerdo, tá? Vinícius Silva, ele só estreou contra o Retrô, ele chegou agora há pouco. E nesse jogo, o Itamar preferiu utilizar Balotelli improvisado do que Rodrigues. Rodrigues entrou no intervalo. Desde então, ele vem bem, né? Assim, até tornou a escolha de Itamar por Balotelli inexplicável, porque Rodrigues entrou bem uhum. na equipe. Então, vale destacar aí positivamente Rodrigues, um jogador que vem sendo bem regular na equipe. E apesar de a gente estar falando de jogadores características mais ofensivas, eu acho inevitável, Arthurito, que a gente comece falando aí de Matheus Melo e João Pedro. No caso de Matheus Melo, falar aí do tamanho da ausência, né? Um jogador que vinha sendo um destaque aí do time nessas últimas performances do Pernambucano, como a gente vê aí, com boas atuações contra a Decisão, Petrolina, Afogados, Náutico, né? Até E o vermelho contra o aqueles Retrô é justamente pelo terceiro amarelo, né? pelo terceiro amarelo, que ele não foi terrível contra o Retrô, ele não foi muito mal como o Retrô, mas o tamanho do vacilo dele e o tamanho da importância, né, desse desfalque acaba pesando essa nota. Então, Arthuzito, queria que a gente começasse falando desses dois nomes lá da frente, Matheus Melo e João Pedro. Boa.
começando por Matheus, eu acho que Matheus Melo, antes de tudo, ele é um tema meio polêmico no Santa, porque gera uma certa divisão na torcida. Por mais que você tenha feito a leitura correta, né, Matheus ele é mais destaque do que problema do Santa Cruz, muito mais destaque do que problema. A gente vê pelas atuações aqui, né? Ele tem 4 atuações boas, 2 atuações abaixo. Até contra o Retrô eu acho que ele realmente seria uma nota do laranja, mas a expulsão é que faz, a expulsão, o terceiro amarelo na verdade, é que faz ele ir para o vermelho. Ele não teve atuação para ser o pior em campo, por exemplo. Mas a irresponsabilidade do cartão amarelo é que puxa ele para baixo. Mas por que eu digo polêmico? Porque eu cheguei a ver, por exemplo, torcedores em redes sociais dizendo não vai fazer falta. Ainda bem que ele não vai jogar, que eu acho uma loucura completa, tá? Eu discordo frontalmente, eu sou um cara até que defende Matheus Melo aqui. Eu entendo que ele é um cara que erra, mas porque tenta muito. Se você for olhar o jogo do Santa Cruz, quase todas as jogadas do Santa Cruz passam por Matheus Melo. Algumas morrem com ele, porque ele desperdiça, mas ele é um cara que busca o jogo o tempo inteiro, busca o passe vertical, busca a jogada incisiva. Em determinado momento não, acho que até hoje ainda, se você for olhar finalizações do Santa Cruz, basicamente só tem 3 jogadores no Santa que finalizam, é Matheus Melo, Thiaguinho e João Pedro, sabe? Então é uma peça muito importante para a equipe, que dá uma dinâmica diferente. Não quer dizer que a equipe acabou por causa disso, mas é um desfalque bem significativo. Matheus Melo, para mim, não é o principal jogador do Santa, né? Mas é um desfalque pesado. O que eu queria pontuar nessa ausência do Matheus Melo é um pouco do que você já trouxe para pontuar e direcionar o encaixe de Israel na frente. O grande problema dessa ausência de Matheus é que abre 2 lacunas onde o Santa tem mais dificuldade de preencher essas lacunas. Tá? O próximo quadro que a gente vai ver, o quadro dos atacantes, o spoiler que eu vou dar, todo e qualquer torcedor já sabe decorado, o Santa só tem Thiaguinho como referência positiva na frente em 2025. Itamar, de forma natural e correta, já vinha compondo, né, Matheus Melo e João Pedro jogando juntos, claro. Tá? O que fazia com que você precisasse fazer uma escolha de todos os outros homens de frente. Gilvan acaba sendo a escolha mais usual e mais natural por ser o centroavante. Tá? Mas essa ausência de Matheus Melo, para mim, ela gera esse efeito dominó. Detalhe, Sim. Como o Arthur pontuou, acaba abrindo e ajudando Itamar a encaixar Israel. Ia ser uma demanda da torcida, Israel no banco poderia gerar inclusive pressão, já que é um cara que entrou, que decidiu o jogo, que vem se mostrando muito polivalente, então meio que abriu a porta para resolver. Tá? Mas ao mesmo tempo tira de Itamar a possibilidade de utilizá-lo ao longo da partida, justamente por essa característica polivalente dele, né? Eu acho que é um peso que não se paga, sabe, Fred? Apesar de entender, né, que, claro que esse aspecto viria para o campo, né? Com 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, eventualmente, o Sport conseguir estar dominando ou mesmo estar na frente do placar, inevitavelmente Israel no banco passa a ser um problema, né? Para Itamar ter que administrar por depois conta... do que aconteceu no jogo contra o Retrô. Exatamente. Bom, e a própria ausência de Matheus Melo por si só, independente dessa consequência para o time, eu acho que ela tem o peso. Eu estava até conversando com o Arthur durante o jogo do Retrô. Eu vejo nesse Santa Cruz, eu e todo mundo, obviamente, né, que o principal pilar de sustentação do time é o trio Matheus Melo, João Pedro e Thiaguinho. João Pedro e Thiaguinho são jogadores de maior potencial desse Santa Cruz. Sim. São jogadores que podem ganhar eleva jogo o nível. do Santa Cruz. Mas Matheus Melo, ele tem rompantes. Ele é um cara que erra e acerta uma bola como acertou no gol de empate contra o Náutico. Ele chuta de fora da área, ele tem essa característica. Então, vai fazer falta porque é um cara que pode tirar da cartola algo diferente. E muda a configuração da equipe, né, Fred? Esse é um bom ponto que você trouxe, como ele mexe na formação do time. Porque
Talvez a escolha mais natural que todo mundo pensasse é Itamar repetir mais ou menos a estratégia que a gente viu contra o Náutico, que funcionou bem até os 60 minutos ali. O Santa foi melhor do que o Náutico, né? Depois teve a questão de cansaço, escolhas, mas assim, a estratégia de não ter um camisa 9, até porque o Santa não vai ter Gilvan, né? Já era o básico ali. Quando você perde Matheus Melo, você fica naquela dúvida: será que algum outro jogador vai conseguir fazer aquela posição de falso 9? Vamos dizer que Matheus Melo se encaixou bem, né? Você perde essa peça. Então, é uma ausência muito sentida, obviamente. Mas já emendando na parte de João Pedro, aí vai aumentar ainda mais a responsabilidade de João Pedro. Porque se ele tinha um Matheus Melo que dividia essa responsabilidade na armação, né, que conseguia ajudar ele nessa questão, João Pedro realmente vai ter que ser a referência nesse posicionamento. Então aumenta a responsabilidade para João Pedro, que é um dos grandes destaques aí de fato da temporada do Santa Cruz, até mais do que Matheus. É engraçado que no começo da temporada passada era o inverso, né? Era Matheus muito bem, João Pedro tímido, mas como mudou, né? E hoje a gente vê João Pedro na frente de Matheus Melo aí nessa avaliação. Antes de a gente ir para frente, só passar aqui rapidamente, né, pelos volantes, destacando aqui, Artuzito, as performances de Balotelli quando o Náutico, o Santa teve um nível mais alto de exigência técnica, né? Seja contra o Náutico ou contra o Retrô, onde ele ficou principalmente incumbido ali da marcação contra o Retrô, por exemplo, basicamente anulou Fernandinho não jogou, basicamente, né? E graças à marcação ferrenha ali de Balotelli. Queria que você falasse também um pouco sobre ele, porque para o desenho do jogo que a gente projeta, pelo maior nível técnico do esporte, ele deve ter um papel importante, né, na partida. Exatamente, Celso. Eu não consigo imaginar um cenário em que o Santa faça uma boa partida contra o Sport, que o Santa consiga vencer o Sport sem Balotelli ser uma referência no time. Ele é um cara que é um pilar de sustentação fortíssimo na marcação. Não é coincidência a gente ver Balotelli com esse rendimento, essas notas mais altas, nas partidas em que o Santa teve adversários de nível técnico mais alto, né? Justamente porque esse papel de marcação, que é o papel mais forte dele, ele com a bola no pé é limitado, de fato, mas ele é um cara que foi mais exigido nesses jogos, nesse sentido, e entregou muito. Principalmente contra o Retrô. Contra o Retrô, ele quase que não perdeu nenhuma bola. Né? E o jogo contra o Sport vai ser mais um jogo que o sistema defensivo do Santa vai ser muito exigido. Então, um jogador dessa característica é fundamental. Eu diria que ele é um pilar para dar confiança para o torcedor, para o Santa Cruz ir para esse jogo. Com certeza, Balotelli é um cara que dá essa confiança, dá esse sentimento. E eu queria só pesar também aqui o caso de Lucas Siqueira, que é um pouco parecido com o Totti. Lucas Siqueira é um cara também que fez uma temporada muito boa no passado. A gente até elegeu ele nos melhores do ano como o melhor jogador do Santa e que vem numa temporada claudicante, né? Ele não tá tão mal quanto o Totti, mas regular algumas vezes ali para baixo. No último jogo ele já não funcionou. Por quê? Porque quando o Balotelli tem essa função de marcação tão grande, é importante que o Lucas Siqueira compense na saída de bola. Ele não funcionou contra o Retrô, por exemplo. Mas outra semelhança que ele tem com relação a Totti é que, se a gente tivesse com o Santa Cruz com todas as posições resolvidinhas, Israel era um grande candidato para tirar a vaga de Lucas Siqueira também, porque Israel joga de volante. Provavelmente isso não vai acontecer por motivos bem semelhantes ao de Totti. Além de ser um cara experiente, de confiança, Israel deve ter que atuar em outras posições. Como o Fred falou, tem duas posições já em aberto. Você não vai gastar Israel, que é uma carta que você tem para essas duas posições, tirando um Lucas Siqueira, por exemplo, tirando outra posição. Então, ele é um cara que ganha uma sobrevida aí pela falta de concorrência, até porque Lordelo, que é outro volante que tem atuando, está muito mal na temporada. Perfeito. Vamos agora com os homens do ataque, que Fred, inclusive, já trouxe aí, né? Esse spoiler da escassez técnica do setor, tendo aí em Thiaguinho, né, o seu principal, basicamente a sua única opção em quem depositar mais confiança, mais esperança, né, Artuzito? Com certeza. Outros 6 jogadores, Celso, avaliados por Arthur na temporada, nenhum teve uma única atuação considerada boa. Tá? Verdade. Todos com atuações aí negativas, né? No máximo ali razoáveis. A gente vê Túlio com avaliações razoáveis, né? Mas depois nem acionado foi.
E por isso que encaixa perfeitamente a visão de Arthur, de Israel já ganhar uma posição na frente. Para não ter que escolher 2 desses 6 e só um desses 6 para jogar, né? Já que não tem nem Gilvan, que tá machucado. Isso. Exatamente. Thiaguinho é uma Vetado já, completa né? exceção. Exato. Itamar já confirmou que ele até enfrentou o Retrô já no sacrifício e depois do jogo sentiu ali e não vai para a partida de sábado. Thiaguinho é uma completa exceção do ataque do Santa. Esse quadro aqui ele é o mais didático possível, né? A informação que o Fred trouxe é o que a gente pode extrair daqui de mais claro. Thiaguinho tem 4 avaliações positivas, enquanto os outros 6, que se a gente somar tudo aqui vai dar, sei lá, 15 avaliações, nenhuma positiva, nenhuma acima do razoável. Mostra como ele é uma exceção. Os números de Thiaguinho, só um parênteses assim, são muito bons assim para um ponta. Sabe? Você tem um jogador como o Thiaguinho, ele tem no Santa como um todo, considerando o ano passado e esse ano. São 18 jogos, 8 gols e 4 assistências. São 12 participações diretas em gol e 18 jogos. Para um ponta, ainda mais para um ponta de uma equipe de Série D que não vai ter tanto investimento, são números muito relevantes. Né? Ele é um cara que se apresenta muito para o jogo, ele não foge do jogo, não se esconde de forma alguma, participa. Até o jogo contra o Decisão, que foi a avaliação negativa dele, é porque ele desperdiçou muitas chances. Mas assim, o jogo passou muito por ele. Muitas jogadas chegaram até ele, sabe? Então, é um cara que está sempre presente. É uma referência desse ataque. Obviamente vai ser titular. E a discussão fica para a segunda vaga. Para quem vai ficar. Considerando o que eu já falei, né, de que Israel deve pegar essa vaga. A minha escolha, não sei se vai ser a escolha de Itamar, mas a minha escolha seria Vini Moura. Porque Vini Moura, eu até comentei no último programa que ele começou mal, né, a temporada, como o Santa, né, basicamente. O jogo contra o 13, a decisão, foram partidas bem ruins do Santa. E depois ele ficou fora porque ele teve um problema pessoal, né? Tem um filho que estava internado no hospital e aí ele ficou sem jogar. Esse último jogo contra o Retrô ele voltou e assim, ele teve a mesma avaliação que Esquilo, por exemplo, e Thiaguinho no razoável. Mas se fosse para destacar um, eu destacaria Vini Moura. Ele teve pouco tempo, por isso que eu não coloquei ele acima disso. Mas, por exemplo, o lance do gol de Israel é uma jogada que ele recebe, gira, volta, encontra Israel no meio e aciona Israel. Tem outras jogadas que ele recebe pela ponta e consegue levar a bola, sabe? Você vê que sai alguma coisa dali, que ele tem alguma lucidez com a bola no pé. É pouco, porque ele também jogou pouco tempo nessa última partida, mas eu acho que ele deu sinais para merecer mais minutos nesse clássico. Tá? Então, minha escolha seria Vini Moura. Se fosse para dar o palpite aqui, vai ser ele ou Esquilo, tá? Essa vaga. Não sei quem vai ficar. Esquilo é um cara que vem sendo mais utilizado, talvez Eu tenha acho essa que tá mais para preferência. Esquilo. Eu acho que Exato. tá mais para Esquilo, com Israel caindo pela direita. Bom, a distribuição aí dessas peças a gente vai fazer ali na última parte do programa. A gente vai colocar os jogadores aí, tanto de esporte quanto do Santa, no campinho, saciar essa curiosidade de vocês, como é que vai ficar essa projeção da gente mais para o fim do programa. Antes, a gente vai analisar as peças que Pepa tem e terá à disposição aí para esse clássico das multidões. Inclusive, aqui vale a ressalva que só destacamos os jogadores utilizados ali nas partidas comandadas justamente por Pepa, tá? E aí, Fred, acho que é inevitável a gente começar se perguntando se Thierry, que foi a principal referência técnica do esporte na zaga, né, na última temporada, algumas temporadas, né, vem sendo a principal referência técnica do esporte na zaga, se ele já estreia como titular nesse ano de 2025, se vai fazer já seu primeiro jogo como capitão do esporte no Clássico das Multidões no Arruda. Celso, Pepa, nesses 3 jogos, né, fez um trabalho de rodagem do elenco e esse gráfico que a gente tem aqui das atuações, inclusive ele é bem didático quanto a isso, né? Você tem Chico com 2 partidas, Antônio Carlos com 2 partidas, Renzo com 2 partidas, ainda que uma entrando e outra como titular, Aju da mesma forma, inclusive na primeira atuação de Aju, né, contra o Central, ele entra como volante. E Thierry, até aqui, ele fez apenas um trabalho de fortalecimento. Tá? Um trabalho
para tentar diminuir os períodos que ele acaba perdendo da temporada por lesões musculares muitas vezes, tá? E todas as informações apontam que esse trabalho é voltado para que ele estreie contra o Santa Cruz. Só que a pergunta é inevitável, né? Pô, o cara não jogou nenhuma partida, vai estrear justamente no Clássico? Quando você coloca a temporada do Sport em perspectiva, a resposta é claro que é sim. Porque o Clássico não é o maior desafio técnico do Sport imediato. 3 dias depois, o Sport recebe um dos grandes times do país na atualidade, que é o Fortaleza, no jogo importantíssimo da Copa do Nordeste. Então, a gente tem que entender, sim, é um clássico que tem peso, ok. Mas Thierry precisa jogar o clássico para recuperar O jogo ritmo e que jogar na importa, né? terça. Então, para mim, não tem dúvida que ele estando em condições, o trabalho de fortalecimento tendo sido concluído com sucesso, a dupla de zaga aí é Thierry e Chico, sem maiores, né? Eu acho que isso se aplica até o que se viu. Claro que a posição do goleiro tem uma lógica de confiança diferente, mas assim, não dá para estrear o cara, considerando já a análise de Fred por Fortaleza. Thierry já poderia ter jogado esse último jogo, mas já não deu, tem que jogar pelo menos o do Santa para chegar com alguma partida contra o Fortaleza. A partida de Kaique França, a falha que ele teve contra o Jaguar foi uma falha horrorosa, mas tem muito de falta de ritmo ali também, assim, e que se fosse a estreia dele contra o Santa, aquela falha talvez acontecesse contra o Santa, a falta de ritmo seria contra o Santa, você jogaria a falta de ritmo para frente. Então, assim, ainda Thierry precisa de ritmo, esse tempo que ele teve para estrear foi a partir de uma preparação diferenciada que o Departamento Físico, Médico do Esporte e Departamento Físico do Esporte tentou para essa temporada, para ele entrar, para ter um reforço muscular, um reforço na parte física para uma temporada mais longa. Não estou dizendo se o cara vai aguentar jogar 80%, 90% dos jogos, mas o Sport precisa que ele jogue mais do que ele costuma jogar nos últimos anos. Então, assim, foi por isso que teve esse atraso, e eu acho que está na hora, sim, de jogar. E além disso, em favor dele pesa também o histórico, né? Ele costuma voltar bem, né? Às vezes dá precisa de alguma coisa para pegar no tranco ali, mas costuma voltar bem. É um profissional que se cuida e também que conhece bem, né? Todo esse sistema defensivo. Pouquíssimas mudanças ali no entorno de Thierry, então acho que não teria um grande problema de encaixe, não, tá? Vamos, Fred, então, com a nossa próxima tela, onde a gente vai analisar os laterais, tá? Que Pepa tem à disposição. E aí, inevitável também, né? Destacar como ficou positiva a imagem que Matheus Alexandre, essa contratação milionária, né? Grande investimento que o Sport fez, deu resultado imediato, literalmente resultado imediato, sendo destaque aí nas 2 partidas, inclusive sendo escolhido o melhor em campo no jogo da Copa do Nordeste contra o Ferroviário. Elson, nessa lateral direita, a gente vinha nos programas de transição das temporadas, a gente vinha colocando de Plácido como o titular natural. Porque foi um jogador que chegou para ser titular na reta final de 2024. Porém, Cariús já estava encaixado ali, jogando pela direita. Pepa, eu acho que até corretamente, não fez a mudança imediata, automática. Deixou que essa mudança só acontecesse em momentos de necessidade, de brechas. E Cariús praticamente não deu nenhuma brecha. De Plácido foi pouquíssimo acionado. Chegou a ser até ter uma resposta boa, né? No primeiro jogo que ele é acionado contra o Ceará, ele dá a bola que o Sport ganha o jogo, é a volta da Ilha do Retiro. Então a gente imaginava que, como ele tem um contrato curto, um contrato que vai ali até o começo da Série a gente pensava que era a hora de vê-lo jogar. Até pelo perfil dos jogos do estadual, jogos em que você tem uma necessidade ofensiva muito maior
E ele é um lateral essencialmente ofensivo. Mas lá na estreia da temporada, desse elenco, né, do Sport, que foi a estreia contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste, Hereda saiu como titular. Surpreendeu muita gente. E aí, nesse meio tempo, tinha chegado um jogador que, como você pontuou, um investimento milionário, um jogador de 9 milhões de reais, que é Matheus Alexandre, vindo do Cuiabá. Hereda tem uma estreia ruim, tá? E Matheus Alexandre entra na partida, assim, num nível muito acima do que o Hereda vinha jogando. E num nível muito até estranho para o primeiro jogo da temporada. Ele realmente é muito forte fisicamente. E aquela partida ele ganha a partida. Tá? Ele dá a bola do primeiro gol e faz o segundo gol. Ele é absoluto naquele jogo. Joga muito bem também contra o Central. Tá? Não foi escolhido o melhor em campo porque a gente teve outros jogadores que tiveram desempenho acima do dele. Mas está entre os melhores daquela partida também. Não seria absurdo listá-lo como um dos melhores. E aí, Celso, ele virou hoje de forma muito rápida, deixou uma primeira impressão muito positiva. Ele é titular da direita, tá? Eu acho que hoje existe uma briga entre Di Plácido e Hereda, mas acho que Di Plácido talvez o período dele no esporte esteja com dias contados, já que o contrato é muito curto esse ano. Eu acho que ele não aproveitou muito bem o período já na própria Série B. E para a sorte do Sport, mas azar dele, a posição dele acabou sendo uma das mais bem tratadas nessa montagem de elenco em relação à quantidade de peças. E ter três jogadores, além de ter até jogador da base, a gente pode ver que todas as outras está surgindo alguém da base para jogar, e na lateral direita você não está cogitando, não. Na verdade, o Sport despachou. Everton podia ter voltado, ficou lá no Juventude. E de Plácido, acho que ele nunca jogou tanto assim na Série B, e agora a concorrência ficou difícil. Eu acho que o Matheus Alexandre teve um início promissor, vou aguardar mais algumas partidas, naturalmente, foi o dia de Ferroviário e Central, esses dois primeiros jogos, mas foram duas ótimas atuações no posicionamento na área e na parte física. E na parte física meio que independe, né? Assim, se o cara... Ele poderia ter começado lento, pregado em campo, mas não, o cara começou, tem um lance lá em Caruaru que é um desarme assim impressionante, numa volta de 30 metros para ser o segundo jogo dele na temporada. Então, na questão física, acho que ele realmente chegou surpreendendo, e para mim é o lateral. Quando a gente fala contra o Santa, é basicamente contra o Santa e contra o Fortaleza, tá? Até porque, mesmo que o cara seja expulso contra o Santa, pode jogar contra o Fortaleza, não tem relação, são torneios diferentes, a única questão seria lesão. Então, assim, não vejo muita disputa na lateral direita para essa partida, não. E na esquerda, Fred? Cariús, que foi o dono da lateral direita do Sport, né, na última temporada, não conseguiu ainda repetir, né, os desempenhos que teve, alguns desempenhos, né, que teve ali na lateral direita. Começou muito bem, assim que entrou ficou muito claro que não tinha espaço para outra escolha, né? Mas, em contrapartida, a gente vê Dalbert, que é um jogador, que eu diria, muito consciente, muito aplicado taticamente, né? Um jogador que dificilmente inventa, né? Que sempre sabe mais ou menos o que fazer dentro do jogo, tem boas leituras. Então tem essa pelo menos para mim, motivo para ter dúvida, mas acho que Pepa vai com Cariús e essa dúvida fica só comigo mesmo. Nelson, quando a gente fez o pós-jogo da goleada sobre o Jaguar, eu percebi que no chat algumas pessoas estavam apostando que Dalbert jogaria um dos dois jogos, tá? Contra Santa Cruz ou contra o Fortaleza. Tá? Porque acharam estranho Cariús ter jogado o tempo inteiro na partida, né, da última quarta-feira. Eu não comprei essa ideia, tá? Pelo menos eu não comprei 100% dessa visão de alguns torcedores. Mas não me surpreenderia uma ideia mais defensiva, né? Que essa avaliação positiva de Dalbert contra o Central,
Inclusive, ela é essencialmente defensiva, tá? Uhum. E é muito da aposta que o Sport tem para Dalbert em 2025. Por que o Sport liberou Filipinho e ficou com Dalbert? Se Filipinho foi mais titular do que Dalbert, digamos assim, em 2024. Os dois dividiram posição, brigaram por posição, mas eu acho que Filipinho, Foi se mais. dissesse quem foi o lateral do Sport, eu iria com o Filipinho ano passado. Mas é a projeção para a Série A. E o Sport, claramente, ele tem um plano de elenco, um plano de jogo que está ficando cada vez mais perceptível, né? Sim. Para quando a Série A Força, começar. Um time marcação, forte velocidade. fisicamente. Isso. O Sport está muito claro o tipo de reforço, a idade dos reforços, a característica que o Sport está apostando, tá? Para a Série A. Se Tá qualificando, vendo o investindo jogo que vai muito pra jogar, isso. né? Tá vendo que não vai passar muito tempo na É. intermediária ofensiva, né? Tá entendendo mais ou menos como é que vai ser o jogo, o tipo de jogo que ele vai encarar, principalmente na Série A. E respondendo mais diretamente, Celso, eu acho que Cariús vai pro jogo e deve ir pro jogo contra o Fortaleza também. Aquela avaliação vermelha dele, tá? É fundamentalmente da falha gravíssima dele no gol do Ferroviário, que ele faz uma linha de impedimento e que ele cria a linha de impedimento quando o time já tá meio. A defesa já tá a água já tava invadindo o casco ali do navio naquele momento. Não dava para ali pensar, opa, que tal a gente fazer uma linha de impedimento? Não era mais caso para aquela linha de impedimento. Era realmente para já tentar dar o bote. E ele teria vantagem contra o volante, tá? E ele abre mão de tentar a marcação. Inclusive, prints que circularam depois até mostram que o volante estava impedido, que a linha dele deu certo. Até poderia redimi-lo se tivesse o VAR. Ele nem teria essa análise aí. Ele teria um amarelo, né? E aí, Fred, para a gente começar a falar do meio de campo, é falar desse menino que chamou a atenção de todo mundo, de menino mesmo, né? Zé Lucas tem 16 anos e, assim, tem uma consciência tática, tem uma personalidade, né? Uma capacidade de fazer uma boa leitura e de ocupar o espaço que tem que ser ocupado muito acima da média. Me chamou muito a atenção, principalmente pelo fato de ser um menino de 16 anos. Celso, deixa eu quebrar um pouco aqui o roteiro. E antes de fazer a minha ponderação, eu queria uma pergunta para Arthur. Arthur, você, independentemente da qualidade que Zé Lucas mostrou nos jogos contra o Central, sobretudo, além dos jogos, né, com a equipe sub-20, você, enquanto torcedor do Santa Cruz, você aposta nessa porta aberta, que aí pode estar a chave, um caminho para um menino, de alguma forma, sentir o jogo. Não dar conta. Sentir o jogo, não dar conta, até dar. Veja só, não é só pressão emocional e técnica, não. Às vezes é pressão física, tá? Sim. Ele vai enfrentar jogadores que são muito mais acostumados, com muito mais força, tá? Pro tranco, pra disputa de corpo, pra pancada, tá? Pra explosão. A explosão também é muito diferente de um jogador profissional de um menino de 16 anos. Você acha que a porta, Arthur? Eu perguntei porque eu queria ver se o Santa Cruz olha para ele como, opa, tem um buraco no adversário. O adversário é mais forte, mas ele tem um buraco. Tem um ponto frágil. Sim. Eu acho que sim, Fred. E não obrigatoriamente personificando Zé Lucas, mas a posição de volante é a porta de entrada para o Santa, né? Porque se não for Zé Lucas, o Sport vai ter que improvisar Tite Ortiz, como já utilizou, ou utilizar Adriel, que também é um garoto, sabe? Então, a brecha para o Santa tá ali. A carência do elenco do Sport é essa, né? Por mais que ele tenha jogado bem, mas como você falou, 16 anos, vai ser o primeiro clássico que vai jogar, pressão, questão física, sabe? A gente sabe como é clássico. Às vezes os jogadores já vão chegar mais duro em cima dele, já pra assustar mesmo, Perfeito. enfim. Dentro desse clássico, a gente, primeira Ele é o alvo pergunta, né? a gente do jogo. iniciou o vídeo falando da disparidade Exatamente. e ainda que tenha, esse jogador pode estar surgindo, mas um dos cenários para colocar em dúvida essa disparidade é justamente a falta de peças nesse setor. Assim, a questão física, como o Fred falou, faz diferença. É um jogador que está maturando ainda.
Se Zé Lucas virar um jogador de primeira linha, ele vai ser um jogador muito mais forte do que ele é hoje. Assim, então, é natural que dentro de um jogo onde há uma disparidade técnica, que se há uma porta para o Santa, talvez seja essa. Obviamente, talvez já vai pelo que o Mínimo vai mostrar dentro do campo, mas talvez seja essa. Não dá para, pelo lado do Santa, Itamar olhar e falar, pô, vou jogar ali não, velho. Vou jogar em cima de Cariús. Vou apostar nas costas de Tite Ortiz. Aliás, nas costas de Igor Cariús. Vou jogar de por Matheus ali, Alexandre. né? Não, o cara vai dizer, vamos em cima do Matheus menino. Alexandre, E é justamente essa questão, Vamos forçar, pelo sentir meio, o né? clássico, o jogo no Arruda, o jogo não é na ilha, o jogo é no Arruda, tem toda uma pressão, acho que isso é natural. E aí, o menino passando por essa prova de fogo, realmente vai mostrar que talvez ele eu não sou a porta aberta não, viu? Assim, pode ser, pode... E outra coisa, mesmo que de repente ele não consiga fazer isso nesse jogo, quer dizer que não significa também que ele nunca, que mais pra frente ele vai se tornar esse jogador. Não é nesse jogo que vai determinar se Zé Lucas ou não é uma porta aberta na volância por aí. A gente tá mais analisando nesse jogo especificamente, talvez seja. Então, Celso, eu acho que foi a melhor coisa a fazer, iniciar o debate sobre Zé Lucas pela ótica do outro lado da moeda. E é importante que qualquer empolgação gerada sobre Zé Lucas não esconda o fato de que ele é a mais absurda improvisação, a mais absurda. É o tapete ali tentando esconder um buraco enorme que o Sport tem na formação do seu elenco. O Sport não tem nenhum primeiro volante profissional no elenco, Celso. A gente aqui estava abriu o programa debatendo disparidade. O Santa Cruz, um clube da 4ª divisão, tá? Com folha mensal equivalente a 1,5 jogador do Sport, 2 jogadores do Sport, tá? O Santa Cruz tem, com suas limitações, pelo menos um jogador para cada posição, tá? Eu até brinquei que talvez nas séries A, B e C o Sport fosse o único clube do Brasil sem um jogador profissional para uma posição, mas a torcida do Ceará argumentou corretamente que o Ceará não tem centroavante, né? Eles vêm jogando com o Ailon ali de centroavante, mas eles ainda têm alguém por ali que talvez o Sport realmente não tem ou não tinha, porque a atuação de Zé Lucas contra o Central, Celso, faz com que ele esteja aqui, com que ele seja o destaque dessa página. Ele não é o destaque técnico dessa página, obviamente, tá? Lucas Lima, Titi Ortiz, são os Fabrício Domingues, são os destaques técnicos dessa página. E é a partir deles que o Sport tem chance, tá, de se impor como muitos imaginam contra o Santa Cruz. Mas a atuação dele em Caruaru foi tão impressionante, inclusive de intensidade, de vigor, que ele foi poupado contra o Jaguar por 2 amarelos. Ou seja, na hora que ele nem pisa no gramado, para mim tá claro que Pepa comprou a ideia e vai com ele. Porque quando precisou contra o Ferroviário e Zé Lucas não fazia parte do elenco da Copa do Nordeste, ele estava com o elenco jogando aquelas 3 primeiras partidas do estadual e indo bem, Pepa foi com Titi Ortiz de primeiro volante ali, Fabrício Domingues, que mal é o segundo. Agora, perceba das avaliações da gente que Titi Ortiz agradou. Tá? Ele correspondeu bem como primeiro volante ali. Agora, Cássio sempre alerta isso. O Ferroviário, mesmo em casa, meteu uma retranca daquelas assim, abdicando de tentar. A chance do Santa jogar daquele jeito é 3-6-1. É até pelo perfil, né? O Santa não jogou assim com o Itamar no passado e dificilmente jogaria de novo, né? Eu acho que vai ser um Santa defensivo, mas defensivo procurando o jogo. O Santa tem seus pontas, tem Thiaguinho, tem João Pedro, que são rápidos, assim, tem por onde tentar algo. Agora, Titi Ortiz, por exemplo, dá a bola que acaba gerando o primeiro gol. Eu não descartaria plenamente, né, essa possibilidade de ele repetir
a escalação e a estratégia do jogo contra o Ferroviário, mas eu acho que Zé Lucas passa na frente, tá? E aí, Celso, recompondo esse meio de campo, quando a gente debateu essa escalação no telecast de Sport 4 Jaguar 1, Cauê foi numa linha diferente, minha e de Cássio, e Cauê não enxerga Tite Ortiz perdendo a posição no time, tá? E aí eu tenho muita dúvida, daqui a pouco a gente vai ter o campo para fechar. Mas Zé Lucas jogando, Fabrício não vai sair, concorda? Lucas Lima não vai Concordo. sair, concorda? Isso. E aí Isso. você teria Tite Ortiz brigando. Você teria Tite Ortiz brigando indiretamente com Barleta e talvez Lobato. Indiretamente. Só joga um deles. Porque nesse caso, Lucas Lima cairia pela direita, né? Aquela variação que o Sport jogou assim com o Pepa na reta final da Série B, né? Que seria ora Lucas Lima, ora Fabrício, ora, no caso, Matheus Alexandre atacando pela direita, tá? E Tite Ortiz ali. Pode acontecer, tá, Celso? Eu confesso que minha cabeça não estava sendo direcionada para isso, mas depois da ponderação de Cauê, eu acho que pode acontecer sim, tá? Mas esse desenho aí de ter uma essa variação. decisão de poupar, né, Zé Lucas contra o Jaguar, para mim é um indicativo muito forte aí de que passa por ele essa composição e de que vai acabar sobrando para Tite Ortiz, porque o encaixe ele acaba sendo natural ali depois com o Domingues e com o Lucas Lima, né? Vamos dar uma olhada então, Fred, nos homens da frente, os homens do ataque rubro-negro. Aí, como você pontuou, né, Leni Lobato, um jogador que, de certa forma, surpreendeu, né, foi uma grande sacada de Pepa, inclusive, né, que deu certo na reta final da Série B, jogando ali como homem de referência no ataque do Sport, e agora tem aproveitado as oportunidades que está recebendo, né, diante do reforço que o time vai fazendo na composição aí do seu elenco para uma temporada de nível técnico mais elevado. O Leno Lobato está aproveitando agora esse início de ano, né, para mostrar que ele pode sim ser muito útil mais uma vez, como foi útil ano passado, apesar de um começo um pouco titubeante, né? Celso, tanto Leni Lobato quanto Gustavo Maia, né, que são os destaques aí da imagem, eles largaram aproveitando assim todas as chances, tá? Você pode observar nas nossas análises que Leni Lobato vem com uma atuação considerada muito boa contra o Central e muito boa contra o Jaguar, tá? Gustavo Maia vem com uma atuação razoável, uma boa e uma muito boa, mas essa razoável foi polêmica, tá? Essa razoável foi polêmica, porque ele faz um gol, e um gol com grau de dificuldade elevado no jogo contra o Ferroviário. O público do telecast achou que a gente pesou muito a mão ao colocar como razoável a atuação de Curioso que eu Gustavo gostei Maia. das outras atuações do Gustavo Maia, e nesse dia a gente pesou a análise. Mas eu acho Isso. que a gente tá bem alinhado, Fred, nessa visão. Acho que esses dois jogadores, um que veio o empréstimo do Vélez no ano passado, Gustavo Maia, que veio naquela situação de pré-contrato junto com o Náutico, não, saindo do Náutico, que não houve acordo, na verdade o Sport teve que esperar, por essa gastança que o Sport está tendo esse ano, fica até pensando se não dá para ter investido os 300 mil reais e ter contato com o Gustavo Maia na reta final da Série B, viu? Mas enfim, nesses dois jogadores, quando eles foram contratados, a permanência de Lobato e a contratação de Maia não era, tipo, vão ser os titulares do Sport na temporada. Eu não acredito nisso. Mas poderiam compor ser jogadores interessantes e poderiam simplesmente ter começado mais ou menos. Mas eu acho que eles estão, como você falou, eu acho que são os dois jogadores do Clássico. Acho que são os dois atacantes do Clássico, por exemps. Não vejo... Assim, a gente já teve aquele debate. Barleta está correndo ali e aparecendo como titular, acho que, ok, está bem colocado. Mas se o ataque for Barleta e Gustavo Maia, eu não vou pensar Pepa inventou, Fred. Ou Pepa poupou. Sim, ou então eu não vou pensar Pepa poupou, seria um absurdo, mas poupou pensando no Fortaleza. Não, acho que vou dizer, Pepa escolheu esses dois jogadores, realmente pelo momento. Eu levantei esse debate no último programa,
Cauê estranhou muito, por exemplo, né? Cássio menos. Mas é porque, Celso, veja só, você começa. Barleta é o titular, tá? Começa o ano como titular. Termina o ano valorizado. É indiscutível. A gente acompanhou a Série B inteiro, o ano inteiro. Não existe dúvida que Barleta joga na frente do Lobato. Não existe dúvida. Só que às vezes, Celso, futebol é meio momento, você dá uma chance, como quem não quer nada, poupa o cara, e aí vem o outro e entrega uma velocidade imensa, uma facilidade de levar a bola para dentro da área imensa, para jogos como esse, onde você não tem volantes, laterais e zagueiros, tá? De altíssimo nível na marcação, e não tem. O Santa Cruz não tem esse tipo de jogador, são jogadores de uma divisão abaixo, tá? De potencial físico de explosão normalmente menor do que jogadores como Barleta, como Lende Lobato, né? Por repetição mesmo, né? O tipo de jogo que Balotelli joga, o tipo de jogo que Lucas Siqueira joga, o tipo de jogo que o William Alves joga, tá? Totti começando Que o Totti ano joga, mal, né? Isso, mas o mesmo bem, Celso, o jogo que ele joga não é essa Sim, sim, explosão. sim. Não tem o Sim, sim, sim. Barleta, tá? A gente sabe o quanto isso é diferente quando a gente tá do outro lado da moeda, tá? É. Quando ele tá do outro lado da moeda, a gente vê como é. O Sport enfrentou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né? Resistiu tudo, mas sabe que quando bota na frente, não dá para acompanhar em alguns momentos, não dá para acompanhar o Paulinho, não dá para acompanhar a Hulk, tá? Então, proporcionalmente é mais ou menos assim. Uhum. Agora, eu tô com muita dúvida sobre essa composição ofensiva. Gustavo Maia é titular. Gustavo Maia, ele vai como titular. Ainda que tenha jogado também muito em questão de quantidade, né? Nesse rodízio aí, ele foi o mais acionado. Só que deve estar dando provas de que pode, e acho que vai com ele mesmo. Aí não vejo muita dúvida na esquerda, não. Na direita eu vejo, porque, repito, a gente daqui a pouco vai para o campinho, Celso. No campinho vai ser mais fácil explicar. Mas a gente tem indiretamente aí 3 jogadores para uma posição. Tá? E 3 jogadores, 2 titulares absolutos de 2024 e Lene Lobato, que faz um início de ano de muita qualidade, né? Tanto que ele tem 2 avaliações aí como o melhor em campo, tá? E ainda sobre o ataque, Celso, importante também debater. Eu acho que havia uma dúvida sobre centroavante que começaria o jogo, mas essa dúvida acabou quarta-feira, né? É Paciência com isso. impressionante a tranquilidade de paciência com a bola dentro da área, sabe? E a- as opções e as alternativas que ele tem para dar aquele famoso limãozinho, sabe, Fred? Aquele chute que sempre sai difícil, sempre sai chato. É impressionante mesmo como encaixou bem. Mas claro que a gente está falando, sempre importante ressaltar que a gente está falando ainda de adversários de nível muito abaixo, o que não é tão diferente no caso desse Santa Cruz, como a gente tem falado aí ao longo de todo esse programa, né? Isso, Celso. E aí também é o que tem para enfrentar hoje. Esses Exatamente. já são outros 500, tá? Mas foi algo que a gente falou no programa. Os 2 gols que ele fez contra o Jaguar, contra o CRB, contra o Souza, contra o Fluminense, Coutinho não faria. Coutinho não faria. Eu não tô aqui dizendo que Coutinho é péssimo, é horroroso. Não, veja só. Aquele tipo de jogada, nenhuma das duas Coutinho faria. Pelo perfil dele, ele não faria. Ele não tem aquele toquinho. Eu acho o segundo gol, assim, de paciência naquele jogo muito acima da média que a gente vem assistindo, né? Dentro de uma posição que o esporte tem problemas. Tá? Mas repito, Sim, ali. sim. Veja só, o Jaguar é determinante para aquele gol sair? Mas Gustavo Coutinho não faria. Talvez paciência não faça contra o CRB. Tá? Eu não preciso colocar aqui o Corinthians, o Flamengo, não. Contra o CRB, talvez já não faça. Talvez já não faça contra o Santa Cruz. Que vai entrar mais duro, vai marcar mais de perto, é clássico, 30 mil pessoas, calor absurdo
absurdo vindo da arquibancada. Vai ser um jogo mais pegado, vai ter pancada, tá? Então, assim, é outra linha. Não sei se vão dar 2 metros para paciência fazer, né, jogar com liberdade. Mas aí é cada jogo sua história. Mas eu acho que o que ele fez, Celso, mesmo que ele só aguente 45 minutos, eu acho que é melhor jogar os primeiros, porque ele pode destravar o jogo, né? Concordo, Com mais facilidade que Coutinho. concordo. Então estão aí, tá, as nossas projeções para as escalações de Santa Cruz e de Sport para esse clássico das multidões de número 570. Artuzito, retomando aqui o que a gente já conversou ao longo da análise do elenco à disposição de Itamar Schulli, a principal dúvida é ali entre Vini Moura, Esquilo, onde posicionar Israel, mas já com essa tendência de acreditar nessa dobra, né? Vamos colocar assim, de laterais ali pela direita, com Totti ocupando um papel um pouco mais defensivo e Israel com mais liberdade para o apoio, né? Exatamente, Celso. Eu acredito que a escalação do Santa Cruz não vai fugir muito disso. Tenho realmente uma grande dúvida entre Vini Moura e Esquilo. Acho que pela minutagem, né, até por ter sido titular contra o Retrô, talvez Esquilo largue na frente aí de Vini Moura, embora minha escolha pessoal seria por Vini Moura, né? E fica a dúvida também do posicionamento, né, desses jogadores, porque nesse ataque do Santa Cruz, tirando o Thiaguinho, que é um cara que de fato joga bem mais pela esquerda, então seria mais uma certeza ele jogando por ali. Se a gente considera Israel, João Pedro e Vini Moura, são jogadores polivalentes, né? João Pedro dá para jogar centralizado, pode jogar aberto pela ponta. O próprio Israel também pode jogar pelo meio, pode jogar fazendo essa dobra na lateral. O Vini Moura joga de meia, joga de ponta. Então a gente pode ter, eu acredito até que o posicionamento natural é isso que a gente está vendo aqui no campinho. Israel jogando pela direita, João Pedro centralizado e Vini Moura um falso 9, talvez às vezes oscilando ali no meio, voltando um pouco para ajudar João Pedro, mas a gente pode ter muita movimentação ali. Nada impede que em determinado momento a gente veja Israel vindo para o meio, abrindo espaço, né, para Vini Moura ou João Pedro caírem pela ponta. Então é um ataque de bastante mobilidade. E aí que está realmente a dúvida do Santa. O restante da equipe me surpreenderia muito a gente ter qualquer mudança ali no restante da equipe do Santa. Muito bem. Então, o Santa deve entrar em campo com o Kennedy, Totti, William Alves, Matheus Vinícius e Rodrigues, Balotelli, Lucas Siqueira. E aí, essa dúvida que a gente tem, mas também acredito que deve ser por aí, com o João Pedro jogando um pouquinho mais centralizado, Israel pela direita, Thiaguinho mais certo de estar ali pela esquerda, e essa dúvida, mais apostando aqui em Vini Moura, jogando como falso 9, mais centralizado na referência do ataque do Santa Cruz. E Fred, pelo lado do esporte, como também tratamos agora há pouco, né? Essa dúvida entre Tite Ortiz, Lobato e Barleta, né? Quem fica com essa vaga, não há nenhuma dúvida de que Lucas Lima vai ser titular ou que ele esteja disputando vaga com Tite Ortiz, mas quem de Tite Ortiz, Leni Lobato e Barleta vai compor esse setor ofensivo rubro-negro, né? Celso, a gente está aqui partindo do ponto de que Zé Lucas vai ser o volante titular. Se não for Zé Lucas, né, tudo indica que repetiria a ideia de jogo lá do PV contra o Ferroviário e Tite Ortiz, né, eu não gostaria da como repetição primeiro volante ali. daquele modelo. Eu acho muito difícil que aconteça. E aí ficaria uma decisão mais simples ali de quem seria o atacante pela direita, Lobato ou Barleta. Tá? Como a gente está partindo do princípio que Zé Lucas joga, realmente eu vejo com, eu diria até, Celso, nesse momento, 30-30, 33-33-33 seria exagero, mas eu veria 40% de possibilidade de Tite Ortiz ser o meia e Lucas Lima cair pela direita, tá? Com aquela mesma flutuação de Lucas Lima, de Fabrício Domingues do lateral direito, que agora é Matheus Alexandre, e o Sport não ter nem Lobato nem Barleta. Foi assim que o Sport jogou a maior parte da Série B com Pepa, inclusive foi um dos méritos dele, né, resgatando aquela ideia de Sosso que utilizava o Sport dessa forma, e depois, desde a chegada de Barleta, ele foi
cedendo a entrada de Barleta e parou de utilizar aquela composição que era com o Alan Ruiz na época, né? Era Alan Ruiz que fazia a função que a gente hoje debate para que seja de Titi Ortiz, tá? Então eu daria 40% de chance para Titi Ortiz, 40% para Barleta e 20% para Lobato começar jogando pelo estrago que causou nas duas partidas anteriores, tá? Tanto quanto o Central, tanto quanto o Jaguar. Mas tem uma hierarquia ali que para mim pesa ainda de Barleta à frente de Lobato. E ainda que a gente tenha feito toda a avaliação abrindo a possibilidade para essa mudança, né, no quadro anterior, eu diria que é 40, 40 e 20 aí, tá? Para que os remanescentes de titulares remanescentes de 2024, afinal o Lobato também é um remanescente, eles prevaleçam aí na hora da verdade, até porque é Santa Cruz e Fortaleza, a gente está tratando muito esses dois jogos engatados, né? Muito bem, então o Sport aí, provavelmente, né, com Kaique França, Matheus E Alexandre, de Thierry amarelo, Chico. viu? E de amarelo, viu, Celso? Esse amarelo aí não é meramente ilustrativo, não. O Santa Cruz joga de vermelho e preto, o Sport não sobraria outra opção. Não, Santa Né? Cruz Santa joga, Cruz joga de de quê, coral, né? Fred? Vermelho e preto foi ótimo. Joga de coral vermelho com a camisa que Isso é uma utiliza as vontade de cores torcer pelo vermelho e Santa. preta. Preto, branco e vermelho. Mas eu tenho que dizer a ordem A correta. ca- Isso, mas a isso, isso. camisa utiliza de forma preponderante as cores vermelho e preta separadas, devidamente separadas E o por Sport não pequenas tem camisa listas branca brancas. por enquanto nessa linha, né? Então a Exatamente. O reserva do esporte Sport é é amarela. vermelho e preto ou vermelho. É, E aí e vai de é amarelo. verdade, Fred, agora que tu lembrou, ainda tem um vermelho, eu tinha esquecido que o Sport tem esse uniforme, usa muito pouco. É verdade, bem lembrado. Eu acho até a É do porque verde, tipo, velho, sabe? ele é muito próximo, ele é muito próximo do Não, mas, primeiro, mas então eu tô falando isso só porque eu nem usa por lembrava desse escolha. uniforme, mas é um uniforme alternativo. E sobre essa escalação, falando também rapidamente, Fred colocou ali com Barleta aliás, desculpa, Lobato e Tite Ortiz como opções, mas acho que é interessante ver que são duas boas opções para o jogo, porque o jogo pede, você tem 5 substituições, você pede, é bom ter algumas substituições interessantes, e nesse momento, pelo menos na parte ofensiva, no meio campo não tem ainda, na parte mais de marcação, mas na parte ofensiva começa a jogar com a linha principal e começa a ter algumas opções interessantes aí para entrar no decorrer, ou seja, tem uma linha de ataque bem... O Sport aparece com uma linha de ataque bem interessante para esse jogo contra o Santos. Enquanto o Santos está no nível de precisar, tá precisando ser muito efetivo, assim, porque a criação de jogadas tende a ser de um volume menor e a eficiência vai ter que ser um pouco acima da média da eficiência do Santos, como é o caso do Thiaguinho. Thiaguinho tá até bem nesse ano, tá? E Thiaguinho tá, para ser justo, Thiaguinho tá bem esse ano, tá mais eficiente do que era ano passado, mas tem uma limitação ali, porque senão não estaria nesse momento nessa condição nessa condição divisional, né, do Santa Cruz, a divisão que o Santa Cruz está naturalmente. Então o Santa Cruz vai precisar ter um nível de eficiência acima do que vem tendo, e enquanto o Sport eu enxergo uma linha de ataque com a capacidade de criação de jogadas, assim, de um volume ofensivo bem interessante para esse jogo, mesmo sendo visitante. O Sport aí com Kaique França, Matheus Alexandre, Thierry Chico e Cariús. Zé Lucas é a nossa aposta, né? Que deve ser o dono da cabeça de área, com Fabrício Domingues e Lucas Lima fechando o meio-campo. Aí essa dúvida, mas tendendo a ter Barleta, ou de repente Tite Ortiz ali pela direita, Gustavo e Gonçalo Paciência. Esse é o Sport. E aí, Fred, a gente já vê, inclusive, tá? Como as odds da Bet Nacional estavam se apresentando aqui, pelo menos no momento da gravação desse programa, quando o mercado foi aberto. A gente lembra sempre que as odds elas acabam sendo sujeitas a alterações, dependendo aí do próprio mercado, da própria movimentação e de eventuais novidades que surjam, né, como notícia. E queria saber, Fred, se você concorda, tá, com essas odds que estão aí expostas, pagando 3,73
para a vitória do Santa Cruz e 1,89 para o Sport, o que, de certa forma, me leva àquela leitura que a gente tem feito desde o começo do programa, né? Que apesar de a gente enxergar todo o potencial que esse time do Sport tem para desenvolver tecnicamente, de como isso o separa, né, tecnicamente do Santa Cruz, fisicamente do Santa Cruz hoje em dia, o momento do campeonato, o momento da temporada e as especificidades aí de cada time, as lacunas, os pontos fortes, deixam o jogo um pouco mais em aberto do que a folha salarial pode sugerir, né? Celso, eu não tenho a menor dúvida que os especialistas na definição e no cálculo de odds, eles têm um termômetro muito melhor do que os jornalistas, os analistas, os torcedores, para definir o rumo inicial, o ponto de partida de projeção de um jogo. Até porque todo o negócio, toda uma cadeia bilionária no planeta se sustenta a partir dessas leituras, né? Se as odds elas forem imprecisas, toda essa cadeia desmorona, né? Então, Celso, é muito preciso essa sua observação, que mostra que a disparidade ela não é tão gigantesca assim na hora que o Sport paga quase 2-1, tá? 1,89 abaixo de 2, mas quase 2-1. Se você me pergunta se eu concordo, eu diria que eu vejo uma oportunidade muito boa de apostar no Sport. Eu acho que é uma aposta válida. E aí eu vou dizer o seguinte, imagine você com o seu amigo, eu e Arthur aqui, eu digo, Arthur, bora apostar? Eu e tu nesse jogo? Bora. Qual é a aposta? Eu disse, R$100 para cada um, eu te dou um empate. É quase isso que você está fazendo contra a casa de aposta, né? Contra a Bet Nacional. Você vai lá e diz, eu vou colocar 100 no Sport, volta 89, mas o empate é da casa. Tá? A gente depois vai para uma tela aqui, sabe, que tem detalhadamente as outras odds da partida. Você pode escolher dupla hipótese, anular empate, talvez seja mais seguro um caminho por ali, a gente vai olhar. Mas entre correr um enorme risco para voltar 3,73 para o Santa, eu acho que tem muito mais lógica você buscar, né, uma aposta um pouco mais alta para que tenha um retorno quase que o dobro no 1,89 do Sport. Eu acho que o Sport, Arthur até fez um cálculo de quanto o 1,89 significa percentualmente de favoritismo, mas eu 53%, iria muito mais Fred. pro lado 53%, né? Eu iria E o mais pro Santa tá dando lado 27. do Então ele tá favoritismo do dando o Sport. dobro de chance pro Sport que pro Santa. Aproximadamente isso, a conta da Bet Nacional. É isso. Muito bem. Talvez seja um pouquinho mais que o dobro, um pouquinho menos que o dobro, mas o fator clássico coloca. Se fosse trocando as camisas aí, porque os caras que fazem odds também respeitam o clássico, né? Também respeitam camisa. Isso, não sei como é que entra na conta deles, mas de alguma forma Mas se impõe. respeitam. Se impõe. Se impõe. O programa sobre a história que a gente fez desse Clássico das Multidões mostra o motivo pelo qual a força do clássico acaba se impondo, pelo menos em alguns momentos. Se fosse a final. Se fosse a final. Se fosse a final. Por isso que eu fiz a ressalva. Uma final e na ilha, né? Exatamente. 9-6, 9-6, 9-6. 9-6 em favor do Santa aí em finais. Na ilha. Em finais gerais, um equilibradíssimo 12-12. Fred, traz então, por favor, essa tela onde a gente tem outros mercados, tá? Lá na Bet Nacional. Lembrando sempre, tá, galera, de você, de fato, fazer aquele jogo responsável, né? A Bet Nacional, que foi pioneira aí, na defesa da regulamentação, na apresentação da documentação, na hora da efetivação do pagamento da outorga federal, foi também pioneira, né, nessa campanha de você fazer o jogo consciente, o jogo legal, o jogo responsável, né, para você não transformar a aposta
em algo que você projeta como uma renda extra ou como algo que vai definir aí, vai ser a salvação dos seus problemas financeiros, tá, galera? Então, joga aí com responsabilidade dentro do que o seu orçamento, né, o seu planejamento ali orçamentário cabe dispor para esse tipo de atividade, certo? Jogo legal, você sabe, é uma Bet Nacional. Agora, Fred, descreve para mim um pouquinho mais, tá? Esses mercados que a gente já tem disponíveis para Santa Cruz Esporte. Celso, basicamente a diferença em relação ao que a gente pontuou dentro do campo, né, quando estávamos no quadro anterior, são as opções trabalhando com empate de alguma forma. Tá? Certo. Dupla hipótese. Santa ou empate? 1,67. Eu acho um risco altíssimo, eu não iria. Tá? Sport ou empate? 1,22. É muito boa aposta, mas a volta é muito pequena. Né? Apenas 1,22. Você tem que envolver aí uma quantia financeira considerável. O empate anula aposta melhora um pouco o desenho. Tá? Você tem 2,66 para o Santa e 1,40 para o Sport. Tá? A minha visão, depois de ver essas composições do empate, se eu vou fazer aposta, para mim a melhor aposta dessa partida é a aposta seca no Sport. Eu acho que é a melhor aposta a ser feita. Me parece tá? uma oportunidade realmente acima do que a gente costuma encontrar, né? Porque normalmente a gente vai ali naquela bola de segurança, na casa do 1,5 alto, 1,6, 1,7. Pô, a gente está falando de quase 1,9, né? Quando o mercado abriu. E a gente acompanhou as últimas performances aí dessas duas equipes e enxerga, pelo menos na nossa análise aqui, que parece, né, que as odds estão muito generosas em favor aí da vitória rubro-negra, mas tem todas essas ponderações que trouxemos ao longo das últimas 2 horas. E Celso, é fundamental também dizer o seguinte: você que está vendo esse vídeo, talvez as odds já não sejam mais essas, né? Isso. As odds, elas vão sendo ajustadas de acordo com o volume de apostas que vai chegando, ou de informações sobre o jogo. Tá? Mas informações sobre o jogo, a gente não vai ter nenhuma novidade tão relevante para mudar o rumo das odds. O volume de apostas, sim. Pode acontecer, Celso, de ter um volume alto no esporte que acabe reajustando, acendendo um alerta, né, uma sirene ali, e eles façam a composição do esporte aí para 1,7, tá? 1,75, algo que era mais dentro do que eu esperava. Eu esperava o esporte ali por volta de 1,7. 1,9 eu acho que tem uma oportunidade aí de mercado. Muito bem. Concordo com você, Fred. Desde que essa odd apareceu ali, tá, no campinho, já me chamou bastante atenção. Mas é isso, galera. Fica o convite aqui para você seguir acompanhando a nossa cobertura do Pernambucano Bet Nacional, tá? E fica também aqui o convite para você se inscrever no canal do 45 Minutos, assinar aqui, ativar o sininho para toda vez que tiver uma programação nova, você receber a notificação, tá? E assim como pedir para você curtir e compartilhar, também deixar o seu comentário aqui para ajudar a gente a crescer. Forte abraço, galera! E um ótimo clássico, aquele velho que vence o melhor. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.